Salve, salve geral, Papituca na área, sim! E é um baita prazer estar aqui pra falar mais uma vez com você, velho. Às vezes você deve estar se perguntando, porra, esse papi deve dar migué pra mim todo dia, porque todo dia ele solta a mesma merda. É um prazer estar aqui pra falar com você, cara. O papi vai ser muito sincero com você, meu querido guerreiro e guerreira da escola do vestibular. É um prazer sim, e o motivo é muito simples. O papi é fascinado, o papi tem um puta tesão naquilo que o papi faz. E uma dica que eu dou pra você, velho, é isso que você tem que buscar na tua vida, aquilo que te dá tesão, velho. Se algum dia o papi estiver aqui na frente da câmera e pensar assim, que desgraça tá aqui, você pode ter certeza que o papi vai procurar outra coisa pra fazer na vida. Então a dica é sempre buscar aquilo que mexe, aquilo que move, aquilo que te dá prazer. É isso aí, geral! E hoje o Papituca acordou acelerado, hein, velho? Hoje o papi tá na fissura de começar a falar sobre o magnífico, fantástico, sensacional, o esplêndido mundo das plantas. Véi, quando a gente fala em plantas, acho que a primeira coisa que vem na cabeça é aquela merda de fotossíntese, é produção de oxigênio, e isso você não pode deixar de lado. Não que as plantas sejam os principais fotossintetizantes do planeta, mas elas têm uma boa parcela de contribuição nesse processo. Mas elas não param por aí, velho. Plantas são importantes também para regular a temperatura do nosso planeta. O papi, por exemplo, morava no inferno chamado de Ribeirão Preto. Aquela bosta não tem nada de árvore praticamente. Hoje o papi vive num lugar muito mais gostoso, muito mais calmo. Florianópolis, a grande Floripa, velho. Pra onde você olha aqui, você tem árvore, cara. Aqui você tem lotadaço de planta, né? E pode ter certeza que elas ajudam a dar uma amenizada ali, né? Uma coisinha mais gostosa na temperatura, no clima. Hoje a gente tá vendo picos de calor, picos de frio, uma porrada de alterações climáticas no planeta, e você pode ter certeza que o desmatamento está envolvido com isso. Afinal, a retirada das plantinhas acaba mexendo com essa merda aí de clima. Tudo bem? Além disso, velho, as plantinhas são base da nossa alimentação. E não só da nossa, não. Base da alimentação de muitos seres vivos. Você pega, por exemplo, aí, você deve comer arroz, batata, cenoura, rúcula, almeirão, chicória. Velho, tudo isso é planta. E as plantas acabam sendo bases de cadeias e teias alimentares. A gente vai ver lá na ecologia, por exemplo, que você tem o capim que é comido pela vaca e a vaca é comida pelo homem. Cara, aqui você tem uma sequência de seres vivos onde um vai se alimentando do outro. Concorda com o papi? Agora vamos imaginar, ó o capim, a plantinha. Tirei o capim. Se eu tiro o capim, tem comida pra vaca? Não, velho. E a vaca morre de fome. Mas peraí, se não tem a vaca, o que acontece com o homem que come a vaca? Ele é tendência a morrer também, porque não vai ter comida pra ele. Ou seja, tirei a base da cadeia, que é a plantinha, fudeu todos os outros seres vivos. Por isso que elas são importantes aí numa cadeia e teia alimentar. A teia a gente vai estudar lá na ecologia também. Beleza? Fique atento, cara, que as plantinhas também podem fornecer substâncias que as indústrias farmacêuticas utilizam para fabricar vários medicamentos. Tem indústrias têxteis que pegam fibras de determinadas plantas e utilizam essas fibras para fabricarem determinadas roupas. Sem falar, velho, que as plantinhas também são usadas aí na ornamentação. Sim, é flor pra cá, é flor pra lá, aquela loucura de plantas. Velho, a conclusão que o papi quer que você chega: se acabar a planta, fudeu. Se acabar a planta, fudeu. Agora, velho, quando a gente fala de planta, é muito comum também a gente escutar, né, muitas merdas por aí. Esses dias, por exemplo, um amigo do papi estava aqui em Floripa e o cara é meio vegano, tá ligado? Não come carne, nada de carne. E o papi levou ele num restaurante. Bem na entrada do restaurante estava escrito assim: aqui comemos apenas plantas. Entrei, né, velho, pensando em brócolis, pensando em rúcula, pensando em almeirão, aquelas coisas bem suculentas. E na hora que o papi chegou na pista de comida, velho, tinha fungo, tinha cogumelo, tinha shiitake lá.
Que o papi pensou? Porra, velho, o cara me mete uma faixa falando que aqui só come planta e coloca lá fungo. Peraí, cara, a galera faz essa confusão, achar que fungo é planta, velho. Fungo é fungo, planta é planta. Aí, papi, esses dias eu tava tendo uma aula de ciências e a tia Terezinha falou que alga era planta. Cara, alga não é mais planta. Como assim, papi? Alga não é mais planta. Tudo bem? Aí, papi, então alga é o quê? Alga é alga, planta é planta. Na aulinha de alga, o papi vai falar por que hoje as plantas não são consideradas, olha, as algas não são mais consideradas plantas. Até um certo tempo atrás, elas eram consideradas, mas hoje não. Cada uma no seu quadrado, tá ligado? Alga é alga, planta... Opa, planta é planta. Aí você deve estar pensando, porra, papi, se fungo não é planta, se alga não é planta, o que é planta? Ah, o papi vai falar pra você, o musgo é uma planta, a samambaia, uma belíssima planta, sim, e as araucárias nem se falam, árvores belíssimas, situadas principalmente na região sul do Brasil. Sem falar na orquídea, que também é uma belíssima planta. Ou seja, o papi deu 4 exemplos apenas, velho. O mundo está infestado de plantas. Sim, e apesar de existirem muitas diferenças entre elas, e o papi poderia citar para você, a orquídea tem flor, a samambaia não tem flor. Apesar dessas diferenças e outras que a gente vai ver num outro videozinho, todas essas plantas apresentam características em comum. Sim, velho! Para o ser considerado planta, ele tem que ter isso, fazer isso. E todas as plantas têm que fazer, têm que ter essas características gerais. Aí, papi! E que características gerais seriam essas comuns a todas as plantas? Fique atento que o papi vai mostrar para você agora. Bom, geral, todas as plantas estão colocadas, incluídas num reino conhecido como plantae, ou vegetale, ou embriófite, ok? E o que todas essas plantas têm ou fazem em comum? Vamos dar uma analisada nessas características gerais? Primeiro, velho, não existe planta formada por uma célula, não. Todas as plantas são pluricelulares, formadas por muitas e muitas células. E o ponto interessante é que as células, elas se organizam, elas se agrupam e trabalham em conjunto. Então as células não vivem isoladas. Uma celulinha trabalha com a outra, que trabalha com a outra, que trabalha com a outra, que trabalha com a outra. E aí esse grupinho de células que trabalham juntas, a gente chama de tecido. Então as plantas formam tecidos verdadeiros. Aí, papi, que esquisito. Vou te dar um único exemplo. Tem células na planta que se organizaram e pensaram assim, e aí, vamos trabalhar juntas? Vamos pegar a água e os sais que a raiz está absorvendo lá da terra e levar lá para cima? E essas células estão transportando esses nutrientes lá para cima. Sim, essas células formam um tecido condutor. Se você pegar, por exemplo, na parte mais externa da planta, existem células ali que estão trabalhando juntas para proteger a planta. Peraí, esse conjunto de células que trabalham juntas, a gente chama de tecido. Só que esse tecido do lado de fora, ele tem uma outra função, proteger a planta. Portanto, a gente fala em tecido de proteção. Esses tecidos são tão importantes que a gente vai ter até uma aula para falar apenas de tecidos de vegetal. Uma aula sensacional, mas continuando nas características gerais, velho. Essas células que estão dentro da planta, elas são células eucariotas, que é aquela célula que tem membrana, que tem citoplasma, que tem núcleo. Caraca, papi, a minha assim também. Sim, calma. A sua também é eucariota. Só que existem algumas diferenças entre a tua célula e a célula de uma planta. O papi disse, uma delas é que em volta da célula da planta tem uma parede protegendo essa célula. Essa é a tal parede celular. E como ela é feita de celulose, basicamente, a gente pode chamar ela de parede celulósica. Velho, dentro da célula da planta tem algumas organelas que a nossa não tem. E uma delas é exatamente o cloroplasto. Dentro do cloroplasto tem um pigmento chamado de clorofila. E essa combinação cloroplasto-clorofila
e mais alguns ingredientes que a planta pega do ambiente, permite a ela produzir o próprio alimento. Sim, a planta produz seu próprio alimento, sua própria comida, velho. É por isso que a gente fala que a planta é autótrofa. E para isso, ela faz um fenômeno que a gente falou no comecinho da aula, a tal da fotossíntese. As plantas são autótrofas graças ao processo da fotossíntese. E elas ficam lá, gerando comida, gerando comida, gerando comida. Para quem? Para elas. Gerando comida, gerando comida, gerando comida. Para quem? Para elas. Às vezes, a planta gera mais comida do que ela precisa. E aí o que ela vai fazer com esse excesso? Vai eliminar? Não vai, velho. Ela vai guardar esse excesso de comida. Essa reserva, a gente dá um nome. É um amido. É um carboidrato grandão que a planta geralmente guarda na raiz dela e no caule dela. Tanto é que quando você vai comer algumas plantas, você está comendo exatamente o amido armazenado nelas. Quer um exemplo? Caule, velho. Caule, ou melhor, desculpa, batata é o caule de uma planta. Batata tá cheia do quê? De amido. Batata doce, a gente vai ver que é uma raiz de uma planta. Batata doce tá cheia de amido. Ficou claro? Raizinha ali, cheia de amido. Beleza? Quer mais? Tem mais, velho, tem mais. Imagina, cara, a partir de agora, você vai sair andando na rua, né? Louco pra ver as plantas. E vai falar assim, essa merda é pluricelular, eucariota, tem parede com celulose, faz fotossíntese, armazenamento. É isso que o papi quer de você. Tudo bem? Quer mais? Vamos lá que o papi vai citar pra você, ó. Toda planta faz o mesmo ciclo de vida. Calma, não se assuste, porque o papi vai fazer uma aula específica só para esse ciclo de vida. Mas já deixa anotado aí para nós. Toda planta faz um ciclo chamado de diplobionte. É um ciclo que tem dois tipos de adulto. Um adulto chamado de gametófito e um adulto chamado de esporófito. Não! Que desgraça! Eu odeio o gametófito, eu odeio o esporófito. Relaxa, relaxa. Você vai ver tanta essa merda de gametófito e esporófito que essa bosta vai entrar na tua cabeça. Eu me responsabilizo, velho, pra fazer essa merda entrar na tua cabeça. Toda planta tem um maldito gametófito, toda planta tem um maldito esporófito. E a gente vai ver que eles ficam se alternando. Portanto, a gente fala que esse ciclo tem uma alternância de gerações. Até um tempo atrás, esse ciclo de planta não era chamado de diplobionte. Ele era chamado de aplodiplobionte. Hoje, esse nome está sendo trocado para diplobionte. Então o papi já está trazendo a parte mais nova e atualizada da botânica para você. E aí, durante esse ciclo de vida que a gente vai estudar, você vai perceber que vai aparecer um embrião, um bebezinho. Sim, sim, as plantas formam bebês. Papi, elas transam, papi. Não tem martelada em planta, tudo bem? A gente vai ver que elas juntam gametas, mas sem martelada. E aí, depois da junção de gametas, aparece um bebê. E olha que coisa linda. Olha que coisa linda. A mamãe vai alimentar o seu filhote. A planta mãe vai alimentar o seu embrião. É por isso que hoje, velho, esse reino plantae também está sendo conhecido como embriófites. Embriófitas, plantas que nutrem os seus embriões. Ficou claro? Mais alguma coisa? Não, tá ótimo! Essas são as características gerais. Agora fique atento que o papi vai fazer um videozinho para os grupos de plantas. Sim, como existem diferenças entre elas, a gente vai organizar melhor essas plantas dentro de grupos. E um outro videozinho exatamente para falar de ciclos de vida, e lá vai estar o ciclo da planta. O papi te espere! Um beijo bem gostoso no seu coração e até a próxima! Tchau!